Gente, a gente vai começar a entrar então numa caminhada para entender um pouco o que é inteligência emocional, o que vocês passam todos os dias, o que eu passo todos os dias, né? Então, o assunto é o seguinte: o Ministério da Saúde, eles fizeram uma pesquisa e eles projetaram que tiveram 4 ondas, ou ainda está acontecendo a 4ª onda. A primeira onda foi o excesso de pessoas nos hospitais, né, dando bug. A preocupação do Ministério da Saúde era a quantidade de atendimentos que a gente ia ter. O segundo processo que aconteceu da segunda onda foi a falta de material. Em alguns lugares, não estou dizendo que Maringá, porque eu fiquei sabendo que vocês foram referências no Brasil, a Santa Casa, em qualidade de atendimento na pandemia. É isso? Tá vendo? Eu tenho informantes aqui dentro. Aí, depois dessa falta de materiais, a terceira onda foi o quê? As pessoas que tinham doenças crônicas, que não poderiam ser atendidas naquele momento e teriam que dar uma pausa no seu atendimento, teriam que dar uma segurada na casa deles do jeito que eles estavam. Faz sentido para vocês? Foi isso? E a 4ª onda é os processos psicológicos e traumáticos que isso está causando nas pessoas. Isso foi o Ministério da Saúde que fez essa pesquisa, essa projeção. E isso engloba todos nós. E as pessoas que têm mais risco, foi feita essa pesquisa das pessoas, dos grupos que mais risco têm. Então, o primeiro grupo são de pessoas idosas e de pessoas com doenças crônicas, que elas têm que se cuidar mais. Isso faz com que elas criem mais pensamentos do que devido, pelo medo de que alguma coisa aconteça com elas. Faz sentido? O segundo grupo de pessoas são pessoas que já têm problemas como depressão, ansiedade, pânico, outras doenças psicológicas. E o terceiro grupo de risco é os profissionais de saúde. Por isso que a inteligência emocional é para a gente poder calibrar, é para a gente poder entender como o meu cérebro funciona, como que é esse mundo aqui dentro da minha cabeça, que muitas das vezes fica se perguntando sim ou não, não ou sim, o que eu faço, o que eu poderia fazer de diferente. Compreende? E o que isso gera? Gera uma palavra chamada medo, uma emoção chamada medo. Quando gera medo, gera tristeza, gera também raiva. E o medo, ela tem algumas vertentes. O medo da perda, o medo da crise financeira. Como é que eu vou fazer para pagar minhas contas? Isso aí está tudo girando na cabeça do ser humano. O que eu posso fazer com a insegurança? Com um contágio, será que eu vou levar para minha família algum problema? Será que não? Fica essas perguntas. Por isso que a inteligência emocional vem para ajudar vocês a cumprir a sua missão. Viver com independências emocionais bem equilibradas. Viver de uma forma que você consiga fluir na sua vida sem tanto medo. Porque o medo gera o quê? O medo gera ansiedade? Levanta a mão quem acha que o medo gera ansiedade. Levanta a mão, por favor. Gera ansiedade? É verdade. O medo gera ansiedade. Tem alguém ansioso aqui que você acha que é ansioso? Sim. Não é só vocês. Não sei se vocês sabem, a OMS, a Organização Mundial da Saúde, em 2019, antes da pandemia, dá lá para vocês estudarem. Naquela época, 10% da população brasileira sofre de ansiedade. Mais de 20 milhões de pessoas. E não sei se vocês sabem, o Brasil, ele está no ranking de número 1 de pessoas mais ansiosas. Nós somos campeões do mundo nessa categoria de ansiedade. Mas, Cláudio, o que a gente precisa fazer? Como eu vou trabalhar esse emocional dentro de mim? Tem todo um processo, tem todo um passo a passo, que você pode treinar o seu cérebro para isso. Que você pode buscar alternativas dentro de você mesmo, dentro dessa pessoa aí que tem uma chama aí dentro, que acredita.
que tem vontade de crescer, que tem vontade de se superar. Faz sentido para vocês? Que levanta a mão quem faz sentido aí. É isso aí. E o medo gera ansiedade. A ansiedade vai gerar o quê? Estresse. Tem bastante motorista aqui? Levanta a mão. Quando a gente está no carro, o que acontece de vez em quando alguém fecha a gente? Não, pode falar aí. Quero matar, quero atropelar. Quando você está com algum problema, parece que no negativo sempre vai para o teu lado, né? Parece que é uma onda te levando para aquele negócio negativo. E o que é o estresse? O estresse é o nervosismo. O estresse é a tensão que você vive no dia a dia. Tem gente que fica com dor aqui no ombro, do lado direito, aqui, porque tem muito estresse. Eu vou falar outras coisas aqui. Tem gente que cai cabelo. Tem gente que fica reativo. Tem gente que dá aquelas manchas que a pessoa fica cutucando. Nós temos pacientes lá no Instituto Luminar que mordem as unhas de chegar e ficar no toco aqui. Tem alguém dando risada aí que rói as unhas? Levanta a mão quem rói as unhas aí. Tem gente que arranca cabelo aqui da sobrancelha. Então tem vários tipos de processos que acontecem no dia a dia com o ser humano que tem como melhorar, porque isso não existia quando a gente nasceu. Nós fomos colocando esse estresse dentro da gente, nós fomos pontuando esse estresse dentro da gente. Por quê? Nós queremos mais, queremos procurar mais, queremos mais coisas e parece que não acontece. Então isso tudo vai gerando um mal-estar. E o estresse, o que ele faz? Ele tira a sua digestão, a parte sanguínea aqui do centro e joga para as extremidades. Porque aí tu ficou nervoso, reativo, você começa a xingar o cara no carro, você fica estressado. E o que acontece com o corpo estressado o tempo todo? Ele está produzindo várias químicas que vão maltratando tanto o rim quanto o fígado, vários problemas, vários processos neuroquímicos que acontecem com você por causa do estresse. E no nosso cotidiano, se a gente está estressado, a gente briga com alguém da família. Não sei se acontece com vocês isso aqui. Ou se o seu chefe pega no teu pé, você fica já estressado. No trânsito eu já falei, né? Alguém fechou, você fica bravo com a pessoa, fica bravo com o sistema. O que acontece? Nos relacionamentos é a mesma coisa. Quando a gente está estressado nos relacionamentos e a gente não tem inteligência emocional, a gente não consegue colocar isso numa balança. A gente não consegue dar uma calibrada e falar, não, peraí, o que realmente, verdadeiramente está acontecendo agora? Será que se eu parar para pensar um pouco, respirar, entender o processo que está acontecendo, não agir com o emocional, eu agir com o racional, dar aquela acalmada e falar, não, peraí, vamos ver o que está acontecendo para depois eu tomar alguma atitude. O estresse, ele vai movimentando você ao tempo todo para você ir para frente, para você o quê? Ou atacar ou fugir. E agora, para falar um pouquinho para vocês de como funciona, como esse estresse é alimentado dentro de você, como ele começa, como ele surge dentro de você e você começa a dar foco nele, e aí ele vai aumentando. Quero chamar a minha mentora, Ellen Neves, psicanalista e hipnoterapeuta maravilhosa, para falar um pouquinho mais dos pensamentos. Uma salva de palmas para ela. Então, como o Cláudio mesmo disse, né, o estresse é uma descarga química que prepara o nosso corpo para lutar ou fugir. Mas tem uma questão aí muito interessante. O estresse é importante, nos deixa em estado de alerta para enfrentar qualquer perigo. Só que nenhum organismo foi projetado para viver em estresse. Pensem comigo, qual que é a marcha mais potente e que dá uma resposta mais rápida do carro? Qual que é a marcha que dá uma resposta mais rápida? A primeira.
Agora imagina cruzar uma rodovia em primeira marcha. Vocês acham isso possível? Não tem como. O que pode acontecer? Pode fundir o motor, não pode? E é isso que acontece com o nosso corpo. Quando a gente vive estressado, quando tudo é gatilho para que a gente possa disparar essa química, que é noradrenalina, adrenalina, cortisol, isso faz com que o nosso corpo não aguente. Isso ocasiona vários problemas psicossomáticos, inclusive doenças físicas que a gente vai falar. E olha que interessante, o ser humano é o único animal que consegue disparar o estresse através do pensamento. Então não precisa ter um perigo real. Você não precisa estar com uma arma engatilhada na sua cabeça. Basta você imaginar. Basta você criar um pensamento, uma imaginação, ou ativar uma memória do passado, para que o seu corpo reviva aquilo como se tivesse verdadeiramente acontecendo naquele momento. Então é um ciclo. É um ciclo que começa com o pensamento. O pensamento dispara uma emoção. A emoção faz com que você decida por uma reação. A reação faz você agir. Ações repetitivas geram um comportamento que criam as experiências que a gente vive e que levam aos resultados que a gente tem. Então tudo é um ciclo que começa no pensamento. Se a gente quer mudar isso e cortar esse ciclo, a gente precisa mudar os nossos pensamentos. E mudar os nossos pensamentos é mudar o nosso foco. Olha que interessante, a gente tem de 60 a 70 mil pensamentos por dia. E 90% deles são os mesmos do dia anterior. Isso acontece porque a gente precisa lembrar de quem a gente é. A gente precisa lembrar onde que é o nosso trabalho, onde é a nossa casa, quem são os nossos familiares. Então isso é importante. Mas o problema é que 70% desses pensamentos que a gente tem repetitivos, eles são desempoderadores. Eles são pensamentos negativos que levam a gente para o negativo. Infelizmente, o ser humano tem uma tendência muito forte ao negativo. Isso acontece, eu acredito, por uma questão de autossobrevivência. Porque imagina a gente lá nas cavernas. A gente era presa e não predador. Então a gente precisava estar atento, estar alerta o tempo todo. Porque a gente poderia mesmo morrer, a gente corria risco de vida. Mas a gente não vive mais na floresta. E mesmo assim, nós vivemos em constante estado de alerta, nos preocupando e atentos para tudo que pode acontecer de errado. Para todos os perigos e toda a negatividade que pode atingir a nossa vida. E se a gente tem 70% dos pensamentos negativos, é claro que a gente vive aqui no Ocidente 70% do tempo estressados. Aqui no Ocidente, isso são pesquisas científicas. O ser humano vive 70% do tempo em estado de estresse. Imagino que isso não acontece, que isso não faz com o corpo. Porque como nós disparamos essa química, e toda química gera uma dependência, a gente pode sim criar o hábito de viver estressado. A gente pode criar uma dependência dessa química que o estresse gera. Porque o estresse derruba o nosso sistema imunológico. Quando nós estamos em estresse, as células elas param de crescer para se proteger. Então o nosso corpo ele não fica em crescimento, ele fica em proteção. E isso faz com que o nosso sistema imunológico fique suscetível a vírus e bactérias. Então aqui está a cadeia, né? O medo que gera ansiedade, a ansiedade que gera o estresse e o estresse que gera as doenças. E tudo depende do nosso foco, porque é muito mais o que a gente percebe do nosso ambiente e como a gente lida com os nossos problemas.
foca, aumenta. Alguém aqui já fez aquela experiência da lupa? De colocar a lupa contra o sol e colocar no papel e o papel pegar fogo? Tem gente que faz nos bichinhos, né, nos insetos, mas eu acho maldade isso, né? Queimar os bichinhos. Mas o porquê que isso acontece? Porque a lupa é o foco. Ela canaliza toda a luz do sol para uma única direção. E isso potencializa a luz do sol. Assim também acontece com o nosso foco. Então, se a gente está focado, vocês lembram daquela imagem que eu mostrei agora há pouco? Onde que aponta isso aqui para funcionar? Aqui, ó. Olha só o foco, né? Está acontecendo um monte de coisas boas, mas o cérebro foca naquela uma única coisa que não está legal. Eu quero que vocês agora pensem o seguinte: quem tem filho ou não tem filho, pensa num sobrinho, mas pensa assim: seu filho chegou com um boletim e ele tem 8 notas boas, mais que a média, e uma nota vermelha. Qual nota que você vai dar mais atenção? E é assim que a gente direciona o nosso foco para o negativo. Espera aí que eu acho que travou aqui. Isso faz com que a gente seja pessoas mais otimistas ou mais pessimistas, né? E tudo tem a ver com a inteligência emocional, porque as pessoas otimistas, elas conseguem desenvolver melhor essa habilidade, que é a da inteligência emocional. Lidar melhor com as emoções, reconhecer melhor as emoções dos outros, para ter mais empatia e melhorar os seus relacionamentos. E como que o pessimista pensa? Por exemplo, quando o pessimista está diante de um problema, de uma dificuldade, de um desafio, como que ele pensa? Ele pensa naquele problema sobre 3 aspectos: a sua permanência, abrangência e personalização. O que isso significa? Por exemplo, a permanência. O pessimista tem aquela ideia de que aquele problema nunca vai acabar. Então, por exemplo, frases assim, sempre, nunca, estão no discurso de uma pessoa pessimista. Isso sempre acontece comigo. Eu nunca consigo aquilo que eu quero. Já ouviram alguém falando assim? E a abrangência, o que é? Ou seja, você dá muito foco, dá uma proporção muito grande para aquilo que acontece. Às vezes o problema é pequenininho, mas a pessoa faz um alarde. A minha mãe fala assim, é fazer uma sopa com pé de frango. Já ouviram essa expressão? Faz uma sopa com pé de frango. Então, palavras como, por exemplo, tudo, nada. Tudo dá errado para mim. Nada dá certo para mim. São frases de uma pessoa pessimista, com foco mais no pessimista. Outra coisa também é a personalização. Ela acha que é tudo com ela. Tudo é ela. É minha culpa. Aconteceu por minha causa. Então leva tudo para o pessoal. Já a pessoa otimista, ela vê os problemas como algo pontual, passageiro, transitório. E que não é sempre com ela. E se for com ela, é algo pontual. Eu cometi esse erro. Se o outro está de cara virada comigo, isso não diz respeito a mim, isso diz respeito a ele. É muito mais da pessoa do que de você. Porque quando a gente fala com as pessoas, nós estamos falando sobre nós e não sobre os outros. Quando você fala para uma pessoa, por exemplo, assim, você não vai conseguir. O que você está querendo dizer? Você está querendo dizer assim, eu no seu lugar não conseguiria. Porque a gente está falando das nossas crenças. Só que nós, como nós temos essa tendência para o negativo, a gente leva para o coração. Aí já fala, não, é comigo. E muitas vezes um elogio,
algo bom que a gente escuta, a gente não dá tanta importância. Faz sentido para vocês? Olha só essa frase, gente. Enquanto o pessimista vê dificuldade na oportunidade, o otimista vê oportunidade na dificuldade. E é bem isso que acontece. Porque, na verdade, nos problemas é que a gente desenvolve os maiores recursos. Vocês já ouviram aquela frase assim, que mar manso não forma bom marinheiro? É nas dificuldades que a gente desenvolve os recursos. E se a gente começasse a olhar os nossos problemas, os nossos desafios, de uma maneira diferente? O que esse desafio veio me trazer de recurso? O que eu preciso aprender, que eu vou levar para a minha vida, que vai fazer com que a minha vida seja melhor, maior, mais abundante? Porque a gente está aqui para aprender o tempo todo. E as maiores lições, muitas vezes, estão escondidas atrás de problemas. E como que a gente melhora tudo isso? Desenvolvendo a nossa inteligência emocional. O Daniel Goleman, que é o psicólogo que difundiu mundialmente esse termo inteligência emocional, ele pautou a inteligência emocional em 5 principais pilares. 3 deles são auto, para dentro. É você com você. É introspectivo. E 2 deles é você com os outros. Então, os 3 principais pilares são o autoconhecimento, a automotivação e o autogerenciamento das emoções. Então, quando você se conhece, sabe seus pontos fortes, seus pontos de melhoria, quais são suas crenças possibilitadoras, o que você acredita que te limita, que você precisa ainda superar em você, quais os comportamentos e habilidades que você precisa desenvolver para chegar onde você quer chegar. Quando você investe no seu autoconhecimento, você também melhora o seu autogerenciamento das emoções. E, consequentemente, você tem mais automotivação, que é aquela força de vontade que faz você levantar todos os dias, que faz você ter gana de vencer e de correr atrás dos seus sonhos. Então, esses são os 3 pilares que você olha para dentro. Porque você precisa expandir a sua consciência. O Einstein dizia: nenhum problema pode ser resolvido com o mesmo nível de consciência que o criou. O que ele está querendo dizer com isso? Se você tem um problema e não vê saída naquilo, você precisa expandir a sua consciência, o seu leque de possibilidades, ampliar o seu leque de possibilidades. E você consegue isso através do autoconhecimento, do desenvolvimento da inteligência emocional. Porque uma vez que você faz isso, você também começa a ter mais empatia, e tendo mais empatia, você se relaciona melhor com as pessoas. Você se relacionando melhor com as pessoas, você tem melhores resultados na sua casa, no seu trabalho, no seu ciclo de amizades, em todos os ambientes que você frequenta. Porque não importa o que você faça, não importa onde você trabalhe, você sempre vai ter que lidar com pessoas. Você sempre vai ter que se relacionar com pessoas. Então, essa é uma habilidade que a gente não tem como correr. E a melhor forma de você lidar melhor com as pessoas é você se conhecer, entender melhor sobre você. Porque você entendendo melhor sobre você, você entende melhor sobre os outros. Eu só reconheço no outro aquilo que eu já experimentei. Como que a gente identifica que a pessoa está triste? Ou que ela está feliz? Ou que ela está com medo? Porque a gente já sentiu essa emoção. E a gente sabe como é isso. Então, tudo passa pelo autoconhecimento. E o Instituto Iluminar é um instituto que é voltado para isso, para que você desenvolva tanto a sua parte pessoal quanto a sua parte profissional. Lá nós temos uma jornada de 3 imersões
que leva você a desenvolver todas essas habilidades da inteligência emocional. É baseado em dinâmicas. Então, o nosso treinamento, ele não é um treinamento teórico, ele é um treinamento prático, que é esse que a Rose falou que fez, a nossa amiga Erna também fez, né? Fez 2. Alguém aqui já fez algum processo de imersão? Imersão de forte impacto emocional? É com isso que a gente trabalha. Então, assim, o tempo todo nos treinamentos, a nossa linguagem não é para o consciente, é para o subconsciente, onde a gente sabe que estão todos os nossos gatilhos, né? Nosso comportamento, as nossas decisões, tudo que a gente faz, por que a gente faz, como a gente faz, está tudo no nosso subconsciente. Por isso que muitas vezes a gente sabe, né, conscientemente a gente sabe o que tem que mudar, o que tem que fazer, só que não consegue colocar em prática. Porque quem comanda é o subconsciente. Então, se você quer uma mudança mais profunda na sua vida, você precisa acessar essa parte mais profunda da sua mente e implementar as mudanças ali. E aí eu quero deixar uma dica aqui para vocês, né, de 10 formas científicas de aumentar o nível de felicidade. Eu sou pós-graduada em psicologia positiva e a psicologia positiva, ela estuda a felicidade, os mecanismos da felicidade, a estrutura da felicidade, porque a psicologia em si passou muitos anos dedicada às doenças, né, psicoemocionais. Mas e a felicidade? Porque uma pessoa, se ela investe no bem-estar e na felicidade, automaticamente ela vai se livrar das doenças, dos problemas psicoemocionais, né? Então, por exemplo, fique mais com a sua família, com os amigos, more perto do trabalho, se possível, é claro. Tenha contato com a natureza. O contato com a natureza é muito importante para o ser humano. Ele nos reconecta à nossa verdadeira essência. Então, às vezes, coisas simples, como, por exemplo, fazer um passeio no parque, dar uma caminhada, tudo isso já ajuda a gente a baixar os níveis de estresse, que a gente tanto falou aqui. Dormir mais, dormir melhor, na verdade, né? Ter mais qualidade de sono. Praticar exercícios físicos. Por que é tão importante praticar exercícios físicos? Porque também libera químicas, só que dessa vez químicas boas, como dopamina, serotonina, endorfina, que são químicas que produzem bem-estar, felicidade, bom humor. Quem pratica exercício aqui? Com regularidade? Olha, bastante gente. Muito bem. E eu vou perguntar uma coisa para vocês. Como que é o seu humor no dia que você pratica exercício e no dia que você não pratica? É diferente? Muda, não muda? Você fica com muito mais disposição, o humor melhora. Praticar o sorriso, isso faz muito bem também. Ajudar os outros. Uma pesquisa da psicologia positiva comprovou que quando a gente ajuda uma pessoa, o nosso nível de felicidade aumenta mais do que o da própria pessoa que foi ajudada. Olha que interessante. Praticar gratidão. Tem um exercício que eu vou até sugerir para vocês, que é o exercício que se chama Diário de Bênçãos. Ou seja, durante 21 dias. Por que 21 dias? Porque a neurociência fala que são 21 vezes, 21 repetições para que você crie um hábito leve. E para que você fortaleça mais esse circuito neuronal e transforme isso em um hábito, tem que ser no mínimo 60 vezes. Mas pelo menos 21 dias, você praticar a gratidão. Como? No final do seu dia, você vai escrever 3 coisas boas que aconteceram com você durante 21 dias. Não precisa ser coisas grandiosas, pode ser qualquer coisa que te trouxe uma felicidade, um bem-estar.
um sorriso, um elogio, um reconhecimento, qualquer coisa que você tenha ouvido, ou visto, ou sentido que te fez bem. Você escreve 3 coisas durante 21 dias e vê como que o seu foco vai mudar. Você vai começar a ampliar a sua visão para aquilo de bom que acontece com você, para aquilo que funciona na sua vida, e vai tirar o foco, às vezes, de coisas negativas. Então, praticar gratidão, planejar uma viagem e meditar. Meditar. E agora eu quero desmistificar essa palavra, porque eu sei que existem muitos mitos a respeito da meditação. Quem aqui pratica algum tipo de meditação? Vocês acham que meditar é esvaziar o pensamento, é não pensar em nada? Porque tem muita gente que pensa que como que eu vou esvaziar a minha mente? Como que eu não vou pensar em nada? E na verdade é impossível, porque vocês viram lá que a gente tem 70 mil pensamentos por dia? Não tem como. Então o que que acontece com a meditação? Na meditação você coloca um foco. E no momento que você coloca o foco, as coisas negativas, os pensamentos intrusivos e negativos, eles perdem espaço. E não se trata de você não pensar em nada, mas se trata de você focalizar o seu pensamento. E existem vários tipos de meditação. Tem meditação que você repete mantra. Pode falar. Na meditação, a gente volta para a gente, para nós mesmos. Não precisa ser um horário específico. Muitas vezes é no trabalho, né? Nós mesmos, uma vez, basta você respirar, né? respirar, você volta para a gente. Exatamente. É colocar o foco no presente. É prestar atenção na respiração.